A palavra do Senhor, Deus, que é poderosa para gerar transformação. Nós cremos, Pai, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, pegue a sua Bíblia. Vamos fazer a nossa declaração de fé. Diga assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Fala assim: eu serei transformado de glória em glória. Diga amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas eu creio que o Espírito Santo tem poder para trazer cura sobre a sua vida física, emocional. Amém, queridos? Porque a palavra do Senhor é poderosa. Eu quero compartilhar com você nessa manhã sobre o poder da oração. Essa semana foi uma semana que nós fizemos um propósito, um compromisso de orarmos 3 vezes ao dia. Amém, irmãos? Quantos oraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Eu sei que às vezes, queridos, surgem situações que às vezes você fala que esqueceu, né, de orar aquele horário, ou até mesmo compromissos que não foi possível, mas eu tenho certeza que a intenção no seu coração, o propósito, o compromisso que nós fizemos não foi em vão. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero, convocar você mais essa semana para esse período de oração. E talvez você fale assim: pastor, mas eu não consegui, para mim é muito difícil. Insiste, vamos insistir, vamos orar mais uma vez, sabe? 3 vezes ao dia. Irmãos, eu tenho certeza que no mundo espiritual coisas estão acontecendo em favor da sua vida, em favor da igreja, em favor do corpo de Cristo. Amém? Então eu quero te ensinar, encorajar você a ter uma vida de oração. Então separe, se organize. Se não deu aquele dia, começa no outro dia, mas não desista, não deixe de orar mais essa semana. Amém, irmãos? Quantos estão comigo? Levanta a mão. E quantos vão orar? Em nome de Jesus. Queridos, então hoje a mensagem tem esse tema: o poder da oração. Se eu perguntar aqui quem realmente acredita no poder da oração, a resposta com certeza será que todos acreditam. Dificilmente talvez alguém vai falar que não crê no poder da oração. Mas o que a gente observa, queridos, é que na prática isso não é evidente. Na prática, a convicção das pessoas a respeito da oração não é uma evidência, Você percebe que não é comum, porque se as pessoas tivessem a convicção, uma certeza mesmo no seu coração, que independente da luta que ela está passando, e que ela ora, e que a sua oração vai realmente abrir os céus, que a sua oração vai realmente mover os braços de Deus sobre a sua vida, que a sua oração vai trazer a intervenção de Deus sobre a situação específica, vai abrir portas que estão fechadas, vai gerar cura, milagre. Queridos, a gente não precisava ficar pedindo ou convocando as pessoas para orar. As pessoas orariam por si mesmas, orariam por si próprios. Irmãos, concordam? Não é verdade, queridos? Se as pessoas tivessem essa convicção no seu coração, as pessoas orariam, Então você percebe que todas as vezes, você já percebeu? Todas as vezes em que você vai orar, a luta que a gente enfrenta, irmãos, eu não sei você, mas você já percebeu, sabe, a dificuldade para focar? Você fecha os olhos assim, se você não vigiar, você voa, mesmo com os olhos fechados, você vai longe, seus pensamentos vão longe,
Você começa a pensar em coisas que não tem nada a ver. Você fecha o olho, aí você pensa em fulano, em ciclano, você pensa no trabalho, você pensa no que você fez, no que você vai fazer, e a oração está acontecendo. Não é? E às vezes a pessoa que está orando por você, está orando e você está voando. Então, isso tudo é dificuldade de orar. São dificuldades que nós temos de ter uma vida de oração. Por quê? Porque são muitas coisas que façam que você disperse, né? São ataques também, ataques à sua mente, do tipo, a sua oração não vai ser respondida. Você é um pecador, você falha, olha o que você fez mais cedo, agora mesmo, você brigou com seu esposo, Deus não vai ouvir a sua oração. Você brigou com seu filho, né? Você respondeu seu pai, sua mãe, você fez isso, fez aquilo de errado. Então são ataques à nossa mente, né? Você é um pecador, você não merece a bênção do Senhor. Você já percebeu? Quantos já perceberam isso, queridos? A dificuldade que nós temos, né, para orar. E isso é comum, queridos. Isso é todos nós enfrentamos dificuldades assim, parecidas. Por quê, queridos? Porque na verdade, o que o inimigo quer é que você o quê? Desista. O que o inimigo quer é que você abandone. É que você larga, que você fala, não, é difícil mesmo, minha vida é assim mesmo e tal, não vai fluir, não vai dar certo. Mas, queridos, são muitas coisas que acontecem que nos impedem a vida de oração. Mas fato é que a oração tem poder. Isso é fato. A oração tem poder. Irmãos, eu poderia citar vários exemplos aqui para você. Vários. Eu quero citar alguns motivos aqui para você entender por que eu preciso orar e por que você precisa orar mais. Mais. Né? E é por isso que há tanta resistência na oração. Porque o diabo sabe do poder de quando você abre a sua boca e fala com Deus. Um pastor um dia disse que se o milagre ele viesse de trem, ele andaria por 2 trilhos: fé e coração inteiro para Deus. Vou repetir: se o milagre viesse de trem, ele andaria por 2 trilhos: fé e um coração inteiro para o Senhor. O que a Bíblia fala de fé? Abra sua Bíblia, Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que irmãos, buscam. Então, o autor aos Hebreus, ele é enfático em dizer isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Por quê? Pois aqueles que se aproximam de Deus precisa, irmãos, fala comigo, precisa crer que Ele existe e é recompensador. Fala, recompensador daqueles que o buscam. Então há uma recompensa quando você ora. Há uma recompensa quando você busca a Deus. Amém, irmãos? Agora, coração inteiro para Deus. O que a Bíblia fala de coração inteiro para Deus? Isaías 29:13. Isaías 29:13 diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então você conhece o texto que diz assim: buscar-me-eis, né? Que nós devemos amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, não é assim? O Senhor fala de todo o coração. Agora Deus sabe também, queridos, quando nós não o buscamos de todo o coração, quando a sua mente está dispersa, seu coração está longe. Ele fala assim: ó, esse povo aproxima de mim
com a sua boca, com os seus lábios, eles falam comigo, mas o seu coração está longe de mim. Na verdade, o coração está longe da vontade de Deus, o coração está longe, né, de uma obediência a Deus, um coração inclinado a Deus. Sabe quando você faz as coisas forçado? Quando você está aqui na igreja, mas na verdade você não queria estar. Na verdade você está aqui na igreja, mas você queria estar em outro lugar. Você está pensando em outro lugar, você está desejando outras coisas. O coração está longe, o seu coração está longe de mim. E aí, Jeremias 29:13 nos ensina, nos corrige, né? Jeremias 29:13, nós vamos publicar para você. Fala assim: vocês me procurarão e me acharão quando procurarem o que, irmãos? De todo o coração. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Ou seja, quer encontrar o Senhor? Fé. Fé. Sem fé é impossível você ter favor de Deus. Favor. Sabe quando você vai pedir favor para uma pessoa? Ajuda. Sem fé é impossível você ter favor de Deus. Sem fé, e um coração inteiro a Deus, a Bíblia fala. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Todo o coração, sem reserva, inteiro para o Senhor. Então, queridos, para uma oração é necessário, diga comigo, fé, mais forte, fé, e um coração inteiro a Deus. Amém. Sabe, querido, as pessoas não têm dificuldade de crer no poder de Deus. Você conversa com as pessoas, elas falam: eu creio que Deus é poderoso, eu creio em Deus, Deus tem poder e tal. Mas na verdade, o que é verdade, as pessoas têm muita dificuldade, sabe de quê? De crer que com a sua oração, Deus pode visitar a sua vida. As pessoas às vezes não têm dificuldade de crer no poder de Deus. A dificuldade de muitos é crer que Deus se importa com ela, que Deus se importa com a causa que ela está apresentando diante dele, que Deus se importa com o casamento, com os filhos, com o problema que ela está vivendo, né? As pessoas às vezes falam assim: ah, não, essa situação minha aqui, minha vida, minha casa, minha família, as pessoas às vezes não conseguem ver que Deus se importa com ela, e que por causa de uma oração que ela fizer, Deus se levanta do seu trono e intervém. Amém, irmãos? Você está entendendo? Deus se levanta por causa de uma oração. Deus se levanta do seu trono e vem sobre a nossa vida. Sabe, queridos, você precisa crer que a oração, ela tem poder de mudar destino das coisas. Ela tem o poder de mudar as circunstâncias. A oração pode mudar o rumo que uma situação está caminhando. Sabe quando você vê uma situação caminhando para o fim, caminhando para o pior, caminhando para a derrota, caminhando para o caos? A oração, ela tem poder para mudar essa história. Tem poder para mudar essa história. Aí você fala: pastor, eu acredito que as pessoas oram. As pessoas oram, as pessoas buscam a presença de Deus. Mas eu falo para você que existem as pessoas que não oram. Sabia disso? Existe. Existem as pessoas que não oram, não buscam a Deus. E aí eu estava buscando em Deus características de pessoas que não oram, para você saber, anotar e orar. Vou falar só de 3 características de pessoas que não oram. O autossuficiente não ora. Você sabia disso? A pessoa que se sente autossuficiente. Quem é essa pessoa, pastor? A pessoa que se vê independente. Ela não vê, ela acha, na prática dela, ela não depende de Deus. Ela até fala com seus lábios, mas na prática ela toma todas as decisões sem depender de Deus. Na prática, ela faz as coisas sem perguntar para Deus. Ela acha que ela está com razão, que ela acha que ela está certa, ela acha que é assim mesmo, ela acha que vai acertar, ela acha que esse é o caminho. É o independente. Compra, vende, casa, separa, começa a namorar, sabe? Faz
tudo na sua vida sem perguntar para Deus. Independente, é o independente. Toma decisões o dia todo, o tempo todo. Em algum momento, ele jamais sente a necessidade de orar, de falar com Deus. É o autossuficiente. Outra pessoa que não ora, sabe quem é? É a pessoa que é satisfeita. É a pessoa que está satisfeita com a sua vida. Aí você fala, pastor, eu não estou satisfeito com a minha vida. Mas você está orando? Não, não estou. Então, você pode não estar, mas o seu comportamento é de quem está satisfeito. É isso que é o X da questão, querido, que às vezes você não está concordando com o que está acontecendo com a sua vida, mas eu pergunto, você está orando contra isso? Não, não estou orando. Então, o seu comportamento é de quem está concordando, se entregando, satisfeito. Está tudo bom, estou bem, as coisas estão bem, as coisas estão caminhando normal. Tem gente morrendo todo dia, mas é normal, vai morrer mesmo. Ah, e se Jesus voltar hoje, quem vai para o céu é a igreja. Meu pai está na igreja, minha mãe está na igreja? Não está não. Então para onde que eles vão? A Bíblia fala que eles vão para o inferno. Tá bom, está normal. Por que está normal? Tá bom não, pastor, mas você está orando pela salvação dele? Você está orando pela salvação dela? Você convida eles para a igreja? Você já falou de Jesus para eles? Então, você está satisfeito com a situação. Você sente uma dor, seja na coluna, sabe, nos ligamentos, nervo, qualquer dor de cabeça forte. E aí eu pergunto, você já orou contra essa dor, irmão? Eu falei, não, pastor, não orei. Então você está tudo bem, está concordando com essa dor. Os irmãos concordam? É a atitude de quem está satisfeito. Está satisfeito com a vida que está levando. Está satisfeito com o casamento que tem, está satisfeito com o filho que tem. Porque se não estivesse satisfeito, estaria orando dia e noite por situação, por mudança. Amém, irmãos? Quem não ora também, pastor? Outra característica, o incrédulo. O incrédulo não ora. Sabe? Por quê? Porque quem crê, ora e crê na vitória. Agora, quem não consegue acreditar na vitória, ele não consegue orar. O incrédulo não ora, queridos. Não é? Ele não consegue crer na oração, no poder da oração. Não é? Ele duvida de que Deus pode fazer alguma coisa na terra. Ele duvida que as coisas podem mudar. Conversa com muitas pessoas, irmãos. Quase todo dia a gente conversa com as pessoas, você vê um incrédulo falando. Fala assim, a situação está difícil mesmo, e o negócio está feio. Isso é um incrédulo falando. Isso é voz de um incrédulo. Porque a voz de quem tem fé fala, não, mas eu creio, Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de maravilha. Deus vai fazer a obra. Temos que crer sempre. Amém, irmãos? E aí quando você crê, você o que? Você ora dia e noite por aquela situação. Dia e noite, dia e noite. Aí quando o pastor fala assim, irmãos, vamos orar 3 vezes ao dia. Fala, 3 vezes é pouco, pastor, que isso? Eu oro 4, 5 vezes. Tem gente que ora o dia inteiro. Fala, pastor, essa pessoa não trabalha? Trabalha. Trabalha sim, querido. Não é só quem é à toa que ora, não. Não é? Então quando o pastor fala, vamos orar 3 vezes ao dia, a pessoa fala, não, 3 vezes, de novo, essa semana de novo, irmãos, que seja um ano inteiro. Que seja o resto de nossas vidas. Isso é o mínimo que eu posso te estimular. É você separar 3 horas no seu dia para poder orar. Isso deveria ser automático na sua vida. Deveria ser o normal. Amém, queridos? Mas eu quero falar para você 4 motivos pelos quais nós devemos orar, intensificar a nossa vida de oração. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Segundo Reis, capítulo 20, verso 1. Segundo Reis 21. Achou? Todos acharam? Diga amém. Diz o texto: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor,
ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Diga amém. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida. Diga glória a Deus. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus da escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido da escadaria de Acaz. Diga amém. Essa é uma história tremenda, né, irmão? Você conhece essa história, não é? Uma história poderosa. A Bíblia é tremenda, cheia de histórias maravilhosas que nos edificam. A Bíblia fala do rei Ezequias, que após uma grande vitória contra o rei da Síria, ele adoece de uma doença de morte. E diz a palavra no verso 1, que o profeta Isaías chega para ele e diz: olha, assim diz o Senhor. Né? Quando as pessoas falam isso, né, você até arrepia, né? Hoje ainda assim, né? Assim diz o Senhor, igreja. Né? Aí ele diz: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ou seja, ele fala 2 vezes: você vai morrer, não se recuperará. Ou seja, não tem chance, você vai morrer. Põe em ordem a sua casa, ou seja, organiza a sua vida, organiza o reinado, organiza as coisas, o reino, porque você vai morrer. E Ezequias ouve aquilo, queridos, né? Ele fala: meu Deus, mas como pode? Ele pensa, né? Talvez ele pensou, na verdade: como pode? Eu acabei de vencer uma guerra gigante agora, Deus acabou de operar um milagre sobrenatural contra o rei, e agora eu vou morrer, não é? Eu não sei se passou isso pela cabeça dele, mas o que a Bíblia registra é, no verso 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Sabe, irmãos, eu sei que cada um tem uma maneira de reagir a uma notícia ruim, não é? Cada um tem um jeito. Tem pessoas que desmoronam na hora, tem pessoas que começam a chorar, desesperar, tem gente que começa, sabe, em pranto, cai em pranto, tem gente que fica estático, fala: não, e agora, o que eu vou fazer? Por onde eu começar? Qual que é a primeira decisão? Tem gente que fica paralisado, não sabe o que fazer. Tem gente que começa a xingar na hora, não é? Infelizmente, tem gente que xinga: também, tá vendo aí, ó, eu te falei, não sei o que, tá. Tem gente que já começa a murmurar: Deus, não é possível, na minha vida nada dá certo. Cada um tem uma maneira de reagir diante de uma notícia ruim, de uma notícia não só ruim, mas diante de uma péssima notícia. Mas o que me impacta, o que me deixa admirado com essa história, é a atitude de Ezequias. Porque, irmãos, ele era rei, ele tinha centenas ou dezenas, ele tinha muitas pessoas a seu serviço, e ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha recurso. E chega o profeta e fala para ele, por mais que ele respeitasse esse profeta, ele poderia falar assim: quer saber de uma coisa? Eu vou no médico tal, eu sei que esse médico é bom, é fera, né?
Eu vou lá no médico tal e eu sei que ele vai cuidar dessa situação e tudo vai ser resolvido. Não vai ser dessa maneira não. Mas não, queridos, ele não fez nada disso. Ele entendeu o recado de Deus para a vida dele, não é? E o que ele fez, irmãos? Ele foi orar. Ele foi falar com o autor da vida. Aleluia! Ele falou assim, ó, se eu vou morrer, então eu vou falar com quem é dono da minha vida. Aleluia! Sabe, irmão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque não ficou tenso, preocupado, abatido hora nenhuma. Ele teve a notícia, eu vou morrer, então eu vou falar com aquele que me criou, aquele que me deu fôlego de vida, o autor, Deus. E foi isso que ele fez. Sabe, queridos, isso significa algo para nós, que antes de qualquer sentença na sua vida, guarda isso, antes de qualquer sentença na sua vida, você primeiro precisa ouvir a voz de Deus. Antes que qualquer pessoa, seja com a autoridade que for, determine algo sobre a sua vida, vá primeiro ouvir a voz de Deus. Vá ouvir a opinião de Deus, vai falar com Deus e saber, Senhor, é a sua vontade, é o seu propósito, é o que o Senhor quer para mim, porque o Senhor é o autor da minha vida, é o Senhor quem está no controle da minha vida, amém, irmãos? Amém. Ezequias orou ao Senhor, e diz o texto que quando Isaías ainda estava na metade, olha que tremendo, irmãos, Isaías saiu, deu as costas para Ezequias já virou as costas para a parede, e diz a palavra que ele orou, e chorou ao Senhor, ele falou com Deus à sua maneira. Não tem problema chorar não, irmãos. Tem gente que acha que é pecado chorar, não vou chorar, né? Deus não vai entender a minha oração, meu choro. Não é pecado não, que você chorar para Deus é a melhor atitude que você tem. Sabe, fala, Deus, eu não aceito essa situação do jeito que está indo. Eu não quero meu casamento do jeito que está indo, a minha vida financeira do jeito que está indo, essa cidade, as coisas estão acontecendo nessa cidade, eu não concordo com isso, Senhor, com a minha família e tal. Você chorar para Deus, querido, é poderoso, é tremendo, sabe? E diz a palavra que o Senhor, Isaías ainda não tinha nem saído da casa dele, né? do palácio. Ele ainda estava na metade do jardim do palácio, não é? É como se alguém tivesse ido na sua casa, é como se quando a pessoa estivesse fechando a porta da nossa casa, o portão da nossa casa, porque a gente ainda não mora em palácio, né, irmãos? Ainda, quem crê que um dia vai morar? Ih, só alguns eu acho que... Você crê que você vai morar num palácio, irmãos? Você não sabe o que o céu nos prepara. Você não sabe o que os céus nos aguarda. Está sendo construído casas e mansões lá no céu. Amém, irmãos? Ih, meu povo está com sono. O que é isso? Está muito xoxo. Aleluia. Verso 5. Diz assim. Olha o que acontece. Isaías ainda está na metade do caminho. Diz o texto. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi as suas lágrimas, vi as suas lágrimas, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Sabe, queridos, Isaías ouve essa palavra e Deus manda ele voltar para casa e falar com Ezequias esse recado. Você vai dizer para ele que assim diz o Senhor, que eu ouvi a oração dele, eu vi as lágrimas dele e eu curarei. Curei ele já está curado de novo, né? Eu curarei. E aí o verso 7, então disse Isaías, preparem um emplastro de figos. E eles o fizeram, aplicaram na úlcera, e ele o que, irmãos? Recuperou. Amém, irmãos? Verso 8. Qual será o sinal que o Senhor me curará, e de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor? Ezequias pergunta, então como que eu sei que eu estou curado? Como que eu vou ficar sabendo? Como que eu vou ter essa certeza? Isaías responde, verso 9.
o sinal de que o Senhor vai cumprir o que Ele prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus da escadaria? Você já viu o sol se pôr, o sol, né, nascer? Já viu que a sombra, ela anda, né, irmãos? Na verdade, ela vai diminuindo do local onde ela está. A luz que bate sobre o objeto, ele vai recuando ou avançando. Você já observou isso, irmãos? Já. Então, aí existiam as escadarias. O normal era a sombra aumentar com o pôr do sol, a sombra subir, né, no final do dia. A sombra ia subindo degrau por degrau, e era também a maneira como eles mediam o horário, a hora do dia. Então ele sabia que se a sombra estava no início, era tal hora. Se ela já estava mais na metade das escadarias, ela já era tal hora. E aí Ezequias disse assim: olha, ela subir é o normal. Então, para que eu entenda que é cura, eu quero que ela recue 10 degraus. 10 degraus. Eu quero que ela recue. E aí aquilo, irmãos, para acontecer, só uma operação de Deus mesmo. Porque o sol teria que mudar a posição do sol para a sombra recuar. E assim aconteceu, irmãos. A sombra recuou 10 degraus. Né? E diz a palavra que o Senhor fez a sombra recuar 10 degraus sobre a escadaria de Acás. Primeira coisa que eu quero que você entenda, e o motivo para você orar mais na sua vida. Primeira coisa, quando você ora, Deus te dá vitória sobre os seus inimigos. Anote isso. Anote isso. Quando você ora, Deus te dá vitória. Deus te dá vitória. Sabe, nós enfrentamos inimigos, irmãos, de diversos tipos e circunstâncias. Às vezes, em alguns momentos, eu mesmo sou um inimigo meu. Às vezes você é um inimigo seu em algumas circunstâncias. Quando você não tem domínio próprio, você auto se destrói. Então nós inventamos vários tipos de inimigos. E sabe, eu não sei qual é a luta que você enfrenta nessa manhã, nesses dias. Quais são os inimigos que você tem enfrentado nesses dias? Né? A sua luta pode ser uma enfermidade, como foi o caso do rei Ezequias. Pode ser uma situação difícil na sua vida que você não vivia, né? Pode ser no casamento, pode ser com filhos, pode ser um vício, pode ser um pecado, né, que se levanta na sua vida, uma limitação sua, e que isso te incomoda muito. Pode ser financeiro, sabe, circunstâncias financeiras, e você fala problema financeiro, e você não consegue ser fiel ao Senhor no dízimo, e você sabe, quando você começa a dar um dízimo um mês, e falta outro mês, e não consegue ser fiel, a sua vida está no vermelho, não consegue honrar a Deus, sabe, várias dificuldades financeiras, não consegue ter domínio nas compras. A sua luta pode ser uma intimidação que você recebeu de uma pessoa que você vai ver, eu vou acabar com sua vida, eu vou acabar com você, né? Uma intimidação que você recebe, né? A sua luta pode ser qualquer coisa que signifique, que dá a entender que está atacando a sua fé. Está atacando a sua fé. Você fala, e agora? Será que eu vou ter vitória? Eu vou conseguir? Eu não sei, queridos. O que eu sei é que o Senhor pode te dar vitória. Eu não sei o tamanho do seu gigante, do seu Golias, mas Deus pode te dar vitória. Amém, queridos? Talvez você se vê sem forças, sem recursos, não sabe o que fazer, né? Você se vê, sabe, com as suas mãos atadas, você não sabe o que fazer. Eu digo para você assim, querido, simplesmente ore. Simplesmente ore. Fale com o Senhor, fale com o seu Deus, e Ele te dará vitória. Você crê? Diga amém. Foi isso que Ezequias fez, querido. Foi isso que ele fez. Diante de uma sentença na vida dele, sabe, diante de uma palavra de Deus para a vida dele, ele não pensou outra coisa, ele não questionou, né? Ele não entrou em depressão, ele simplesmente, o que, irmãos? Orou. Simplesmente falou com Deus.
simplesmente buscou a presença de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que por causa da sua oração, você vai experimentar vitórias extraordinárias na sua vida. Quem recebe? Amém, queridos? Por causa da sua oração, você vai experimentar vitórias extraordinárias na sua vida. Pela fé você vai viver isso, querido. Pela fé você vai ver isso acontecer na sua vida em nome de Jesus. Porque o que diz 1 João capítulo 5, nós vamos projetar para você, verso 4 é: o que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta vitória que vence o mundo, que irmãos? A nossa fé. 1 João 5, 4, fala que o que vence o mundo é a nossa fé. Provérbios 21, 31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é o que, irmãos? Que dá vitória. Provérbios 21, 31. É o Senhor quem dá vitória. Às vezes você pode achar que a sua vitória virá de outra maneira. Não, ela virá pela fé no Senhor. Diga amém. Amém. Ezequias experimentou isso, e você também vai experimentar. Amém? Amém. Segundo motivo, quando você ora, Deus pode mudar os seus decretos. Fala assim: quando eu oro, Deus muda os decretos dele. Sabe, existem decretos, ordens, né, que são liberadas. A palavra de Deus diz que Ezequias, né, ele recebeu um decreto assim. Isaías disse para ele: você vai morrer. Você vai morrer. Sabe, e Ezequias não esperou passar nenhum tempo. Ele foi e orou ao Senhor. E Deus disse para Ezequias, no verso 5: ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e eu o curarei. Ou seja, a oração de Ezequias mudou o decreto de Deus. Deus havia dito para ele: você vai morrer. Mas a oração dele fez com que o Senhor curasse ele. E você fala: mas como assim? Não entendi agora, pastor. Deus dá uma palavra e Deus tira, e como assim? É porque a oração, queridos, muda o decreto de Deus. Você concorda que muitas vezes, em muitas situações, nós não sabemos qual que é a vontade de Deus? Por exemplo, nessa questão do Covid, a gente não sabe qual que é o plano de Deus, a vontade de Deus. Mas nem por isso nós devemos nos entregar, não, queridos. Nós temos que orar dia e noite pela cura, pela eliminação desse vírus na terra. Amém, irmãos? Até que Deus fale para você assim: ó, não é o que eu tenho para a sua vida. Não é a minha vontade para você. Até que Deus fale para você algo, você tem que orar por aquela situação. Amém? Nós cremos, queridos, que a vontade de Deus, ela é soberana sobre todas as coisas, não é, irmãos? Ela é soberana. E Isaías foi enfático em dizer para Ezequias: ó, você vai morrer, não se recuperará. É como se Isaías dissesse assim para ele: ó, você já está com o pé na cova, meu filho. Já pode separar o terno no guarda-roupa aí. Você está com o pé na cova. Mas por causa da oração, Deus mudou o decreto de morte para vida. Amém, irmãos? Eu creio, queridos, que por causa da nossa oração, Deus vai mudar decretos na sua vida também. Sentenças. Sabe, aquilo que as pessoas falam, vai acontecer, e aquilo ali já era, e aquela situação não tem mais jeito, né? Igual as pessoas falam: não, já acabou e tal. Deus vai mudar decretos. Nome de Jesus. A Bíblia fala, há estudos que falam que a doença de Ezequias era um câncer de pele. Já ouviu falar? Melanoma, né? Esse é um tipo de câncer encontrado, né? Quando encontrado e tratado, ele é tranquilo. Mas a partir do momento que a pessoa não trata, ele pode se tornar maligno, gerando metástases, né? E provavelmente era isso. Esse era o caso de Ezequias, já maligno, metástase. Porque para o Senhor mandar ele pôr a casa em ordem, que ele vai morrer, a coisa já havia agravado, né? E o que diz a palavra, irmãos? O texto diz que eles colocaram pasta de figos sobre a pele de Ezequias, sobre o câncer. Eu te pergunto, irmãos, pasta de figos cura câncer? Quem já ouviu falar nessa história? Levanta a mão. Ninguém, né? Pasta de figo não cura câncer nenhum, irmãos.
nenhum. Pasta de figo não cura câncer, mas porque ele obedeceu, ele fez o que o Senhor mandou fazer. Diz a palavra que o Senhor diz para ele assim: olha, coloque pasta de figos e em 3 dias você estará no templo adorando o Senhor. Porque ele obedeceu, diz a palavra que em 3 dias Ezequias estava no templo novamente adorando a Deus. Amém, irmãos? Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que quando nós oramos, quando nós obedecemos ao Senhor, queridos, Deus intervém na nossa vida e até pasta de fio cura câncer. Aleluia. Você pode louvar o Senhor, amém? Com as suas palmas, em nome de Jesus. Até pasta de fio cura câncer, querido. Porque Deus intervém. Eu creio, queridos, que o Senhor é o dono da vida. Se for a vontade dele na nossa vida, queridos, quando for a vontade dele na nossa vida, vai chegar o nosso dia e pronto. Mas enquanto nós tivermos oportunidade de orar, nós devemos orar. Devemos orar para que ele nos dê a vitória. Por quê? Porque a sua palavra nos mostra que pela oração Deus pode mudar decretos. Que pela oração Deus pode mudar circunstâncias. Deus pode mudar, sabe, coisas que estejam acontecendo, que você esteja enfrentando. Eu não sei, querido, se talvez na sua vida você se sente, sabe, um derrotado, um fracassado, uma pessoa infeliz. Parece que é uma sentença contra você. Eu não sei, mas eu quero te encorajar e dizer que se você orar, Deus pode mudar. Deus pode mudar. Mas eu falo também que se você não orar, isso não muda. Isso não muda. Então, ore ao Senhor. Ore a Deus, queridos. Coloque a sua casa diante do Senhor. Coloque a sua família diante do Senhor. Seus interesses pessoais, sua vida particular, sua vida profissional. Ora, clama ao Senhor, porque Deus é Deus que intervém. Deus é Deus que opera. A grande questão, queridos, a verdade é que a pessoa está enfrentando uma luta gigante. O inimigo está feroz e a pessoa está fazendo orações tipo: amém, Deus, glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor está no controle, nós consagramos a Ti em nome de Jesus, amém. Sabe, querido, se a luta é grande, isso vai exigir orações fervorosas diante do Senhor. Eu já te ensinei a fazer isso. Se a luta é grande, querido, vai exigir de você orações fervorosas. Você orar mais, você pagar preço mesmo, você clamar o sangue de Jesus, você pôr o joelho no chão, se necessário a cara no pó, se humilhar. Amém, irmão? Amém. Sabe, às vezes a gente percebe isso no mundo espiritual, o inimigo como aquela imagem grandona se levantando contra a pessoa. Não sei quem foi que pôs isso nas redes sociais, eu vi. Um inimigo grandão assim na vida da pessoa, assim, gigante, e a pessoa só ali. Sabe, uma oração tímida, numa oração, sabe, medrosa. Você tem que se levantar também, querido. Você tem que falar, abrir sua boca e levantar uma vida de oração e clamor. E falar: eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito isso na minha família, eu não aceito isso na vida da minha filha, do meu filho. Eu não quero, não concordo. Amém, irmãos? Amém. Terceiro, quando você ora, você recebe de Deus uma nova chance. Diz amém. Uma nova chance. Talvez, querida, você precisa de uma nova chance com Deus. Foi isso que aconteceu com Ezequias, não foi? Ele ia morrer. E ele não morreu. Deus deu a ele o que, irmãos? Uma nova chance. Uma nova chance. Talvez o inimigo esteja dizendo para você assim: não tem jeito na sua vida mais. Não tem jeito mais com você, acabou. Você fez isso, você fez aquilo outro. Olha para você, olha para os seus pecados, olha para a sua história. Não tem mais jeito. Você nunca mais vai experimentar o poder de Deus depois dessa que você fez. Você nunca mais vai experimentar a presença de Deus na sua vida, a comunhão com o Senhor. Você não vai conseguir mais chorar na presença de Deus, sentir o toque do Senhor e a vitória de Deus. Sabe, querido, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, o nosso Deus é um Deus de segunda chance. O nosso Deus, vou repetir, é um Deus de segunda chance.
Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Sintam o amor de Deus por sua vida nessa manhã. Sintam o amor de Deus por sua casa nessa manhã. Sintam o amor de Deus por sua vida. E Ele quer te dar uma nova chance. Uma nova chance. Você sabe o conserto que precisa acontecer entre você e Deus. Você sabe o que o diabo usa para acusar você, para condenar você, para te tirar a paz, para te tirar a alegria. Sabe, muitos aceitam isso. Muitos aceitam isso e assumem uma postura de comiseração. Pessoas que tenham dó. Assumem uma postura de pecador. Eu sou pecador mesmo. Minha vida não tem jeito mesmo. De não merecedor da bênção. Assume essa postura de não merecedor da bênção. E acha que assim está agradando a Deus. Deus está vendo um coração humilde. Deus está vendo ali a atitude dela, tadinha. Não é? Não, querido. Sabia que você pode estar duvidando do amor de Deus por sua vida com essa atitude? Você pode estar duvidando do amor de Deus por sua vida, do amor do Pai, da graça dEle, do favor dEle, que espera o que? Errou, pecou, caiu, então se arrependa e volte para a presença de Deus. Confesse. Deus está esperando uma confissão sincera. Deus está esperando um quebrantamento sincero. Para quê, querido? Para te dar uma segunda chance, para você voltar ao propósito dEle na sua vida. Amém? Para você voltar para a presença dEle. Quando Ezequias, queridos, recebe o milagre, quando ele recebe a segunda chance, você olha para a pele dele, é como se ele não tivesse tido doença nenhuma. Com Jesus é assim. Amém, irmãos? Ele pode nos purificar de todo pecado, queridos. E às vezes ainda que os homens enxerguem em você pecado, manchas, qualquer coisa, o Senhor não nos vê mais com esses pecados. Amém? O Senhor quer te dar uma segunda chance. Nosso Deus é um Deus de segunda chance. E para terminar, quando você ora, você experimenta milagres na sua vida. Vou repetir. Você experimenta milagres. O que é um milagre? Quem poderia dar um conceito de milagre? Na sua opinião, o que você pensa por milagre? Milagre, queridos, é quando a ciência, os seus recursos, sejam eles quais forem, tudo que você poderia fazer não tem solução. Dinheiro nenhum paga, médico nenhum consegue, sabe, padrinho nenhum, que às vezes a pessoa fala, eu conheço médico tal, conheço enfermeiro tal, conheço hospital tal, cientista, seja o que for, querido. Milagre é quando ninguém pode fazer nada. Deus vem e opera. Isso é milagre. Isso é milagre. Eu quero te dizer nessa manhã, nós precisamos, queridos, nesses dias de tantas lutas e nesse tempo difícil, como nós pregamos semana passada, temos enfrentado tempos difíceis. Nós precisamos, nesse tempo de tanta incredulidade, orar a Deus por milagres. Precisamos orar a Deus por milagres, para que Ele opere em nossas vidas, na vida dos nossos. Para quê, irmãos? Para que as pessoas que estão lá fora vejam e voltem para o Senhor. Para que nós possamos ser testemunhas para essas pessoas. Você está entendendo? Para que o seu pai, sua mãe, que você tanto evangeliza, seu irmão, a sua família, não sei quem, que você fala do amor de Deus, mas eles não se interessam. Eles precisam ver milagres na sua vida. Quando eles verem milagres na sua vida, eles vão falar assim, esse Deus que você serve é fiel mesmo, hein? Esse Deus que você serve fez isso na sua vida, eu quero esse Deus para mim, amém, irmãos? Nós precisamos orar por isso, porque contra milagre não há argumento.
Eu creio, irmãos, que Deus está fazendo e vai fazer milagre nessa igreja, e essa cidade vai se render diante do Senhor, porque contra milagres não há argumento. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor nessa cidade. Quem crê diz amém. Não há argumento contra milagre. O milagre vai acontecer na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos, eu não sei. Deus vai fazer milagre na sua vida, querido, e as pessoas vão ver. Elas vão ouvir falar, e elas vão se render diante do Senhor. Elas virão para o Senhor, em nome de Jesus. Às vezes, querido, não fica chateado com as lutas, com as provas que Deus permite na sua vida, não. Não fica chateado, não, que às vezes você fala: pastor, mas é tão difícil isso que eu estou enfrentando, é tão doloroso, dói tanto, pastor. Mas eu te falo, querido, calma, segura a onda aí, querido. Sabe por quê? Porque às vezes Deus permitiu essa luta na sua vida para você orar, para você clamar por Ele, para você buscar a presença dEle, para você ver um milagre acontecer na sua vida, e esse milagre acontece e muda a sua história. Você entende? Diz amém. Ao ponto de aproximar não só você mais de Deus, mas também a sua família, se render diante do Senhor. Amém, queridos? Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu pergunto para você: quantos aqui precisam de um milagre? Quantos aqui precisam de um milagre? Quantos creem que Deus pode operar milagres? Amém, irmãos? Ainda nessa manhã, ainda hoje, Deus pode operar milagres. Então comece agora a orar pelo seu milagre. Coloque diante do Senhor o seu milagre. Enquanto isso, nós vamos preparando os elementos da ceia. Ore pelo seu milagre. Coloque diante do Senhor. Eu não sei qual a sua luta, eu não sei qual a sua dor, mas quais são os seus milagres? Qual é o seu milagre? Em nome de Jesus, se você crê, Deus pode operar milagre na sua vida. Isso aconteceu na vida de Ezequias, e pode acontecer na sua vida também. Amém? Deus opera milagres. Aleluia.